E aí, pessoal, eu sou Isabelle Lima e estou acompanhando vocês durante as atividades do curso Algoritmo e Lógica de Programação do IFPB Campo de Soledade. Essa é nossa última videoaula gravada, então hoje a gente vai para o conteúdo, continuar o conteúdo de listas e a gente está finalizando o nosso curso com conteúdo aqui. Na próxima semana a gente já vai fazer nossa avaliação. Então, vamos lá ver o que a gente vai ver. Então, na aula passada, nós fomos apresentados ao conceito de listas. E listas nada mais é que um local onde nós iremos guardar vários valores no mesmo canto. Em vez de nós termos, por exemplo, uma variável chamada nome1, para guardar o nome do usuário, e aqui a gente jogar Isabelle, por exemplo. Isabelle, e nome 2, jogar o nome Maria. Então, a gente vai ter uma única lista chamada nome, e na posição 0 nós iremos guardar Isabelle, e na posição 1 a gente vai guardar Maria. Então, é uma forma de otimizar o espaço. E hoje, o que nós iremos ver é o processo de iteração com listas. Ou seja, a gente agora vai entender como é que a gente pode consultar e fazer processamentos com os valores das listas que estão armazenados durante o programa. Vamos começar? Iterar significa passar um a um. Então, a gente vai passar pelo elemento 1, vai olhar para ele da lista, vai passar pelo elemento 2, vai olhar para esse elemento, o elemento 3 e vai olhar. E esse olhar vai depender de como nós iremos olhar para ele, vai depender do que nós queremos fazer. Então, se nós queremos somar todos, nós temos que olhar e ir colocando em algum local para ler. Ou, se nós queremos printar cada um na tela, nós temos que olhar e printar depois na tela aquele valor. Então, iterar significa passar um a um por dentro das listas. E nós temos no Python duas instruções que nos permitem iterar, que são estruturas de repetição, que vocês já viram, que é o while e o for. Então, o while a gente utiliza geralmente quando nós não sabemos exatamente a quantidade que deve ser realizado, e o for a gente utiliza quando a gente sabe exatamente a quantidade de iterações que devem ser realizadas. Vamos começar aqui a pensar. Nós temos essa lista de nome, e dentro de nome nós temos na posição 0 o elemento Isabelle, na posição 1 o elemento Gustavo, na posição 2 o elemento Alain, e na posição 3 o elemento Moisés. Se nós quisermos printar na tela o nome de cada elemento, para 4 elementos, que é o caso que nós temos, bastava que a gente fizesse, né? Print o nome, que é o nome da lista, ó, esse nome é o nome da lista, abre colchete, o índice do elemento, ou seja, o endereço do elemento, esse endereço é esse aqui, ó, que eu marquei aqui de 0, e fecha. O que é que ele vai fazer? Ele vai entrar na lista, vai catar o elemento 0 e vai printar na tela. Então, a saída desse print aqui vai ser Isabelle. Então, ele vai printar lá na tela Isabelle. E aí, ele faz o mesmo. Ó, o print número 1 vai printar Gustavo. Print número 2 vai printar Alain. E número 3 vai printar Moisés. Tá? Para 4 elementos, beleza, gente. Perfeito, a gente consegue fazer isso. Agora, vamos supor esse aqui, ó. Olha a quantidade de elementos que nós temos agora. Então, aumentou. Como é que a gente vai fazer para estar printando um a um esses elementos aqui na tela do usuário? Então, para isso, a gente não sabe exatamente a quantidade de elementos, que eu não vou contar um a um, né? Mas nós sabemos que a gente sabe que tem uma função chamada len, que cata, né? Que nos devolve o tamanho. Então, a gente pode fazer isso utilizando um while. Deixa eu abrir o Replit para que a gente possa começar a trabalhar. Pronto, eu tô com a lista aqui, tá? A lista pronta. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que printar todos esses elementos dessa lista na minha tela. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai ter a lista que já está definida,
vamos definir um elemento x. Vamos fazer uma coisinha diferente do que nós já fazemos. Esse elemento x é aquele que eu sempre uso um conte. Aquele conte, pessoal, não é uma palavra reservada, não é nada. É apenas uma variável que eu utilizo para incrementar. Eu vou mostrar para vocês que se eu utilizar um x no lugar do conte, ele vai funcionar do mesmo jeito. E aí, eu vou ver quantos elementos eu tenho dentro dessa minha lista. Eu sei que o número de elementos eu consigo, da lista, né? Eu consigo obter com a função len, e aqui eu passo o nome da lista por dentro. Então, essa função len vai entrar dentro da lista nome, que é a que eu estou passando aqui como parâmetro, isso é um parâmetro, e vai contar quantos elementos tem lá dentro, e o número vai jogar dentro de números. E aí, o que que eu vou fazer? Enquanto o x, que vai começar de 0, for menor que a quantidade de elementos, ou seja, o número de elementos, porque ele vai começar, o x vai começar do 0, ou seja, o x vai começar de onde? Do elemento 0. Então, primeiro ele vai ser referente a esse elemento 0, mas ele tem que percorrer todos os elementos da fila, ou seja, até o elemento Tainá. Para isso, eu preciso ter o tamanho para chegar até o último elemento. Então, enquanto o meu x não chegar no último elemento, ou seja, enquanto ele for menor do que o tamanho da fila, o que é que ele vai fazer? Ele vai printar na tela o quê? O nome da lista, o elemento x. Ou seja, na primeira entrada ele é 0, né? Aí ele verifica, ó, o número é menor que o número de elementos, que ele ainda vai estar no primeiro. O que é que ele vai fazer? Printa na tela o elemento da lista, nome, de índice x. Da primeira vez, o elemento é 0. Quem é o elemento 0? É Isabelle. Ele vai printar aqui. Depois, o que é que a gente faz? X vai ser incrementado. Então, x vai receber x mais 1. Só lembrando que existem duas formas de fazer o incremento. Essa daí que eu estou mostrando e aquela que eu sempre utilizo. X recebe x mais 1, tá? Todas as duas formas resultam na mesma coisa. Então, ó, ele começa do 0, vai para o elemento 0, printa ele na tela e ele agora passa a ser 1, faz o incremento. E aí ele vai para Gustavo. Printa Gustavo na tela, faz o incremento, vai para o elemento 2. Printa lá na tela, faz o incremento, ele vai para o 3 e assim por diante. Quando a gente executar, olha só aqui, ó, ele printou todo mundo. Então, começou em Isabelle e terminou em Tainá. Essa é a forma de iterar uma lista com o while. Na aula, eu mostrei para vocês aqui, por isso que demorou, com esse exemplo aqui, ó, de 1, 2, 3, 4 e 5. Funciona da mesma forma. Eu tenho, deixa eu mudar a cor aqui desse pincel. Eu tenho aqui uma lista, que essa lista tem um conjunto de elementos que é de 1 a 5. Então, ela tem 0, 1, 2, 3, 4. São os índices. E aí, ele começa do índice 0, guarda o tamanho do elemento nessa variável número de lista. E enquanto o 0 não chegar ao tamanho da lista, ele vai printando item por item. Começa printando no 0, aí ele printa 1. Aí, depois, ele faz o incremento, printa o de 2, ele printou o número 2, e assim vai. O próximo exemplo. Faça um algoritmo que armazena as médias de 10 alunos, ou seja, teremos que ter 10 médias, e as médias devem ser solicitadas individualmente ao usuário. Então, para isso, nós vamos ter que ter inputs dentro de whiles. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Inicialmente, nós vamos ter que ter a lista média. Essa lista média, ela tem obrigatoriamente que estar vazia, porque as médias vão ser solicitadas a quem? Ao meu usuário. E agora, eu vou ter que ter um contador para que me oriente no momento em que eu vou parar. Quantas médias eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir 10 médias. Então, quando o contador chegar em 10, eu paro. Então, conte, ele vai começar de 1, porque ele vai pedir a média 1, a média 2, a 3 e assim sucessivamente. E aí, enquanto o quê? While o quê?
o conte for menor ou igual a 10, preciso de 10 números, 10 médias. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a média do usuário, que é o que ele vai me dar, e vou pedir a ele, ó, float é um input, e vou pedir para que ele digite a média do aluno máscara, porque eu vou pedir exatamente, dizer a ele qual é o aluno que eu estou pedindo. E quem é que tem essa informação é o conte. Eu vou dar 2 pontos de espaço para ficar aqui mais organizadinho. Eu agora tenho a minha média do usuário em mãos. O que é que eu tenho que fazer com essa média? Jogar aqui dentro da minha lista média, porque ela está vazia. Então, o que é que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que pegar média, que é o nome da minha lista, ponto append. Essa função vai adicionar o quê? Vai adicionar a média do usuário, que foi a que veio de fora, essa funçãozinha, vai pegar a média do usuário, que foi o que o usuário me informou aqui na entrada, e vai jogar dentro da lista média. Então, sempre no final da lista média. Então, da primeira vez que ele entrar, ele vai colocar na posição 0. Da segunda vez que entrar, vai colocar na posição 1 e assim sucessivamente. E agora, como eu já executei a primeira vez, o conte tem que ser incrementado para que ele possa ir para a próxima posição da lista. Então, conte recebe o que estava dentro de conte mais 1. Então, até agora, o que o nosso código faz é cria uma lista vazia, declara uma variável controladora que vai ser o que vai definir a entrada e a saída do laço, ou seja, do while. Enquanto essa variável não chegar em 10, ou seja, enquanto não pedir a média de 10 usuários, ele pede a média do usuário, a média que o usuário escreveu, ele joga dentro da lista média e atualiza o conto para que ele possa pedir a média 2. E assim vai até no final. Quando ele sai do while, o que é que ele quer? Ele quer que printe na tela toda a lista média. Então, você manda printar o quê? Média. Vamos executar para ver como é que tá? Então, digite a média do aluno 1. Vou colocar ele 10, 5, 9, 15, 85, 85, 20, 35, 95 e a do 10. E aí, ó, perceba que ele inseriu na medida que eu fui dando como entrada. Então, colocou o 10, ó, o 10 aqui, o 5, o 9 e assim foi. E não tá 10, só 10, tá vendo, ó? Tá 10.0 porque eu defini como float. Se eu tivesse definido como inteiro, ia estar exatamente sem casa decimal. Vamos ver aqui o que é que nós temos mais para a aula de hoje. O código está aqui, vocês podem acessar. Faça um algoritmo que armazena as médias de 10 alunos em uma lista. Isso nós já fizemos. As médias devem ser solicitadas individualmente ao usuário. Isso também nós já fizemos. Após isso, o programa deve retornar quantos alunos foram aprovados e quantos alunos foram reprovados. Deve ser considerado a média de aprovação igual a 70. Então, bora lá ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, ó, eu já tenho aqui a parte que eu crio a vazia da questão anterior. A gente vai aproveitar tudo que nós fizemos e adiciona. Então, aqui eu já consegui pedir individualmente cada um. Agora, já tá junta, né? Já tá tudo junto. O que é que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a contação de quantos aprovados entraram e quantos reprovados entraram. Para isso, eu preciso ter uma variável chamada reprovados que começa do 0 e uma de aprovados que também vai começar do 0. E aí, depois que eu jogar aquela média dentro da minha lista, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa média é maior que 70. Se ela for maior que 70, eu somo para os aprovados. Se ela for menor que 70, eu somo para os reprovados. Então, eu preciso de um if. If o quê? Média do aluno. A média do aluno, essa variável, eu vou pegar aqui para não correr risco de estar errando. For maior ou igual a 70,
o que é que vai acontecer? Aprovados vai receber o que estava dentro de aprovados mais 1. Agora, else, reprovados, vai receber o que estava dentro de reprovados mais 1. Olha só, ele só pode ser maior ou igual que 70, beleza. Agora, se ele não é maior ou igual que 70, ele só pode ser menor ou menor que 70. E aí, ele cai aqui no meu else. Agora sim, eu faço o meu conte, eu atualizo para que ele possa solicitar o próximo número. Então, toda vez que um número novo entra, ou seja, uma média nova entra, ele joga essa média lá na minha lista, já verifica se ela é para aprovados ou reprovados. Já faz a contabilização dos aprovados e reprovados, depois é que faz o incremento. Quando ele terminar tudo, fora do alho, aí eu vou e printo, olha, a quantidade de alunos aprovados é máscara, porque eu vou pegar isso lá dentro da minha format, dentro de aprovados, e deixa eu copiar esse código para eu aproveitar o tempo. E a quantidade de reprovados é o que? Reprovados. Deixa eu copiar aqui e jogar aqui. Então, vamos executar para ver o que é que vai rolar aqui. Então, vamos lá. Digita a média. 50, 40, 55, 100, 95, 85, 78, 70, 69 e 47. Aí ele contou, temos 5 aprovados e 5 reprovados. Vamos ver se é mesmo? Reprovados. 1, 2, 3, 4, 5. Deu certo, tá? Então, essa é a forma da gente ir verificando no momento em que a gente já insere alguma coisa dentro da nossa lista. Faça um algoritmo que recebe uma lista de valores e verifica quantos são pares e quantos são ímpares. Essa de verificação de pares e ímpares, nós já trabalhamos bastante. Eu vou apenas mostrar para vocês aqui como funciona no slide, já está aqui. Então, olha, eu tenho aqui a minha lista de valores que já foi passada para mim. Então, implementei ela aqui. Então, estou jogando esse conjunto de valores para dentro. Vou precisar de uma variável contadora, começada do 0, porque ela tem que começar aqui do elemento 0 e ela tem que ir até o último elemento, que por coincidência tem um valor 0. Vou pegar em tamanho, na variável tamanho, vou jogar o tamanho da minha lista, que é valores. Então, esse tamanho aqui vai receber essa quantidade de elementos que tem aqui dentro dessa lista. Vou ter o número de par e vou ter o número de ímpares. E aí, o que é que eu entro? Enquanto o meu contador que começa do 0, que vai vir para cá, e vai percorrer 1 a 1, enquanto ele não chegar no meu último elemento, ou seja, enquanto ele for menor que o tamanho, o que é que ele vai fazer? Porque ele começou do 0. Ele vai verificar se o valor índice conta, ou seja, se esse 10 que está aqui, dividido por 2 é igual a 0, se a condição dele ser par, né? Se o resto da divisão é igual a 0. Se for, par recebe par mais 1. Agora, se não for, se sobrar alguma coisa, ímpar recebe ímpar mais 1. Ele implementa o conte para poder ele pegar agora o segundo elemento, né? Então, vai vir para o elemento 1 e ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai verificar, pegar esse número, dividir por 2, se o resto for igual a 0, vai ser par. Então, par vai receber. Nesse caso aqui não vai ser, né? Que 3 é ímpar. Então, ímpar. E ele vai fazer isso até percorrer todos os elementos aqui. E aí, no final, ele diz a quantidade de valores pares e a quantidade de valores ímpares. Se vocês executarem esse código aí, vocês vão ter esses valores aqui, ó. Existem 16 pares e 7 ímpares. Agora, gente, isso a gente foi trabalhando com o while, né? Então, perceba, com o while a gente sempre precisa dessa variável contadora aqui, que pode ser um x, que pode ser um y, pode ser várias coisas, vai depender do nome que você vai fazer. E a estrutura é o while.
Agora, a gente pode fazer um for, com um for também. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, um for, o item começa geralmente é o quê? De 1. Agora, quando eu faço aqui, ó, entre colchetes 1, 2, 3, 4, 5, o que é que ele vai fazer? Ele está jogando aqui a lista. Ele não está definindo a lista antes, por exemplo, lista aqui, e definindo 1, 2, 3, 4, 5. Ele está definindo a lista diretamente dentro do for. Eu posso fazer isso também. Aí, o que é que vai acontecer? Esse for aqui vai percorrer cada item dessa lista que está aqui dentro e vai pegar e imprimir o quê? O item, esse item aqui que já está pegando cada um, esse item vai passar a ser cada um multiplicado por 10. Então, na primeira vez, ele vai pegar o item 1 e multiplicar por 10, ele printa 10. Vai, da segunda vez, vai pegar o item 1, que vale 2, vai multiplicar por 10, ele printa 20. Na terceira, printa 30. Na quarta, 40 e depois 50. Então, outra forma de se trabalhar com listas, com interação de lista através do for. Agora aqui, faça um algoritmo com for que verifica se o nome dado como entrada pelo usuário está dentro da lista ou não está dentro da lista. Isso aqui a gente vai desenvolver, tá? Então, vamos pegar aqui, eu vou criar uma lista de nome e eu vou colocar aqui alguns nomes. No slide já tem uma respondida, mas eu vou colocar aqui alguns nomes. Vou colocar o nome da minha família. Eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai. Vai entrar todo mundo aqui. Meu sobrinho, Miguel, minha sobrinha, Tiffany. Pronto, tá aqui. Já tá bom demais. E aí, eu já tenho uma lista lá. O que eu vou fazer? Eu vou perguntar ao usuário o nome dele e eu vou verificar se o nome que o usuário deu tá dentro dessa lista. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que ter o nome do usuário, né? Então, é um input, aí eu digo, digite seu nome. O cara vai digitar o nome dele, né? Vou ter uma variável item, para começar do item 0. Ela vai começar do 0, que vai ser minha variável contadora lá dentro do for. Eu nem precisaria definir, mas eu vou definir. E aí, o for vai começar de item, que tá lá no 0. E ele vai em ranger até o quê? Até o tamanho da minha lista. O tamanho da minha lista, eu pego através do len, eu posso passar diretamente aqui, em vez de criar uma variável chamada tamanho de lista aqui antes e passar ela aqui dentro. Então, enquanto o item que começou do 0 não chegar até o tamanho da minha lista nome, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o quê? Se o nome que o usuário passou é igual ao nome que está dentro do item. Eu vou voltar aqui, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Ó, eu tenho essa lista aqui, que está aqui com todos esses nomes dentro, né? Eu vou pedir o nome do usuário, ok? Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a entrar dentro da lista. O item começa do 0, não é? Então, ele vai começar a olhar para o item Isabelle. Isabelle que está no item 0 da lista. E aí, enquanto ele não chegar em Tiffany, que é o último elemento, ou seja, que é o que tem o tamanho da minha lista, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o nome que o usuário digitou e vai perguntar se o nome índice item, o item começa do 0. Então, da primeira vez que ele entrar, o item vai estar em 0. Então, aqui ele vai olhar para quem? Para Isabelle. Vai perguntar, olha, o nome que o cara digitou é igual a Isabelle? Se for, eu vou ter um verificador. Esse verificador vai receber o que estava dentro dele. Verificador mais 1. Ok? Se tiver, ele recebe mais um para dizer que estava lá dentro. Agora, se ele não tiver, verificador vai receber simplesmente o que estava dentro dele.
Não, o que estava dentro dele não, gente, me perdoe. Vai receber 1, só para modificar, para dizer que tinha lá, tá? Agora, se não tiver, verificador vai receber 0. Ele recebe 0, tá? Vamos declarar verificador aqui antes, em cima. Não, precisa declarar não. Precisa declarar não, tá? Então, pronto. Se tiver, o que é que acontece? Ele vai verificar item por item. Se por acaso o usuário for igual a um dos nomes que estão lá dentro, eu vou mudar verificador para 1 e se ele não tiver, eu mudo o verificador para 0. Aí, fora do for, o que é que eu faço? If, vou agora verificar se o verificador for igual a 1. Se for, é porque o elemento estava dentro da lista. Se não for, isso é igual a 0, porque o elemento não estava dentro da lista. Então, verificador é igual a 1. Se for, eu digo que vou dar um print dizendo seu nome está na lista. Seu nome está na lista. Agora, else, né? Possa ser que seja igual a 0. Oh, meu Deus. Else, eu vou printar dizendo que seu nome não está na lista. Ó, eu declaro minha lista, peço o nome ao usuário e garanto que meu item vai começar do 0. Então, enquanto esse item não chegar no meu último elemento, ou seja, não chegar no tamanho da minha lista, eu vou verificar se o nome que o usuário digitou é igual a algum nome que está dentro dessa lista. Se for, eu vou marcar essa variável de verificador, só um artifício que nós vamos utilizar para modificar caso tenha. Então, se tem o usuário lá dentro, ele muda para 1, dizendo sim, ele está aqui dentro. Agora, se não tiver, eu digo não, 0, ele não está aqui dentro. E fora do meu for, o que é que eu faço? Vou verificar agora. Ei, será que dentro do verificador vai ter 1 ou 0? Se tiver 1, é porque o nome estava lá dentro. Se tiver 0, é porque o nome não estava. Vamos fazer o teste. Deu um erro logo no começo. Line 1. Tá, falta um ponto aqui. Um pontinho. Então, vamos lá. Digite seu nome. Meu nome está lá dentro. Eu vou colocar Isabelle. Ele vai dizer nada. Ele deu um erro. O usuário não é definido. O usuário, eu escrevi errado. Usuário. Vamos ver agora de novo. Isabelle. Seu nome está na lista. Então, Isabelle está na lista, né? Está na lista. Agora, vamos colocar Maria. Maria. Seu nome não está na lista. Dessa forma que funciona. Esse código já se encontra aqui, tá? Implementado, e as duas execuções aqui para que vocês possam visualizar. O ideal é que vocês refaçam essas atividades aí na máquina de vocês. Pessoal, nossa aula fica por aqui. A gente tá finalizando hoje o conteúdo da nossa disciplina. Nas aulas a seguir, nas aulas que seguem, a gente vai fazer resolução de atividades na nossa web aula de segunda-feira. Eu vou estar disponível, vamos fazer algumas atividades que vão ser conteúdos de prova. E na terça também posso estar disponível para isso. Vocês vão ter aula da professora Michele, tá? É isso, assistam às aulas. Se não entenderam, repita. Se não entenderam, me pergunta lá no Slack, que a gente se comunica e a gente tenta fazer. Lembrando que nossa prova é no dia... Eu tô olhando para cima porque tá tudo marcado aqui. No dia 16. Tá bom, gente? Até nosso próximo encontro.